E na nossa região, ora se faz evidente, ora se faz menos evidente, mas não deixa de existir. E a situação estaria pior se não fosse o empenho de todas essas entidades reunidas que vêm nessa luta já durante todo esse tempo. Entidades como o próprio FliBassage, o Ministério Público, as vigilâncias sanitárias dos diversos municípios que compõem a macro-região de Santo Antônio de Jesus e do Recôncavo Baiano. É com muita satisfação que nós recebemos vocês hoje, aqui nesta manhã, e quero saudar a todos em nome da diretoria do FliBassage, na pessoa do senhor Elenilson Ribeiro, aqui presente. E nós vamos já compor a mesa, convidando o próprio senhor Elenilson para tomar assento, por gentileza. Senhor Elenilson Ribeiro, representando a diretoria do FliBassage. Gostaríamos de convidar também a doutora Márcia Câncio, promotora de justiça, coordenadora do SEACOM, entidade que compõe a coordenação junto com todos os promotores que cuidam dos trabalhos alusivos à defesa do consumidor. Gostaríamos de convidar o promotor de justiça do Estado, Dr. Julimar Barreto, representando aqui a primeira promotoria, e também a promotoria ambiental, a mesma que também lhe compete. Gostaríamos de convidar para compor a mesa também o senhor Luiz Geraldo Sampaio, gerente territorial da ADAB, veterinário, ele que também é fiscal estadual agropecuário. Convidar para compor a mesa também o Dr. Jean Paulo, representando a vigilância sanitária da cidade de Santo Antônio de Jesus. Gostaríamos de convidar também para compor a mesa o excelentíssimo promotor de justiça da comarca de Amargosa, Dr. Ailson de Almeida Marques, por gentileza. Convidar também para compor a mesa solene o excelentíssimo promotor de justiça da comarca de Mutuípe, Dr. Lucas da Silva Santana. Registrar também a presença de outros representantes de vigilâncias sanitárias da região, dos municípios da região. Estaremos nominando os senhores na sequência do evento. Agradecer também aqui a presença da imprensa, Blog do Valente, o site andaiá.com.br e outros órgãos de imprensa aqui representados também no segundo seminário sobre o abate clandestino. O abate clandestino que já vem sendo combatido, como eu disse no início, com várias entidades engajadas nessa campanha, Ministério Público, as vigilâncias sanitárias, o próprio FliBassage, uma boa parte da população também contribuindo com essa causa. Afinal de contas, as pessoas se preocupam com a sua saúde, mas, infelizmente, ainda é uma situação que ocorre aqui na nossa região. E é justamente por isso que, mais uma vez, o FliBassage, junto com todas as entidades e todos os parceiros apoiadores, estão encampando essa troca de conhecimentos, esse seminário, esse diálogo, esse contato com todos vocês, e que vocês possam multiplicar tudo aquilo que for passado aqui na manhã de hoje, no segundo seminário sobre o abate clandestino. Nós vamos já dar início ao seminário propriamente dito, pedindo e passando a palavra para a excelentíssima senhora promotora de justiça, a doutora Márcia Câncio, coordenadora do SEACOM. Doutora, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Gostaria de saudar a mesa e o faço em nome de Dr. Julimar, que é um entusiasta no combate ao abate clandestino e sempre
procura o SEACOM para nos colocar a par da situação e buscar ajuda, porque é uma luta árdua o combate ao abate clandestino. Eu escrevi algumas linhas aqui sobre o abate clandestino e gostaria de passar para vocês, para termos uma verdadeira ideia do que se trata o abate clandestino, porque quando vem para nós o abate clandestino, nós imaginamos só que se trata de uma carne que está sem o devido cuidado, que a gente não conhece a procedência da carne. Mas, na verdade, o abate clandestino é uma prática extremamente condenada no ordenamento jurídico, pois representa um alto fator de risco à saúde pública, visto que expõe a população aos agentes infecciosos e parasitas capazes de causar doenças com consequências gravíssimas. Estudos realizados por órgãos da saúde pública comprovaram que existem atualmente mais de 30 doenças transmissíveis via carne contaminada. Entre elas, as principais zoonoses encontram-se a tuberculose, brucelose, a fitosa e a raiva. Essa contaminação pode resultar tanto pelo contato humano com o alimento decorrente de abate clandestino, que estará destituído, portanto, de qualidade sanitária exigida pela legislação, bem como pelo contato humano com o meio ambiente inapropriado, do qual o abate ocorre clandestinamente. Há de assumir, porém, que existe um longo caminho a ser percorrido para que sejam resolvidos os problemas da clandestinidade. Quase 50% da carne consumida do Brasil tem origem nos abatedouros clandestinos, onde não existe nenhum tipo de fiscalização ou condições técnicas para o abate de animais, contrariando todas as regras de higiene, o que coloca a população em risco permanente para a saúde. Neste sentido, afirma-se que as péssimas condições de abate, armazenamento e transporte da carne bovina apontam o estado de ameaça a que consumidores estão sujeitos diariamente, sem sequer ter ideia do risco que correm. Outro reflexo gritante se refere ao aumento de gastos públicos com a saúde decorrente de políticas de prevenção e combate às doenças decorrentes do abate clandestino, em razão da impropriedade do alimento e contaminação do ambiente resultante dessa prática abominável. Olha que nós já falamos aqui em questões do meio ambiente, questões de saúde. Veja como o abate clandestino pode repercutir em toda a população de uma forma nefasta. Sendo assim, urge um combate ao abate clandestino de forma integrada, convergente e efetiva entre os diversos organismos governamentais ou não, em razão desta prática poder afetar diversos sujeitos passivos nas mais diversas áreas. Impõe-se, portanto, atuação conjunta no combate a esta causa entre os órgãos de vigilância sanitária, Sistema Único de Saúde, prefeituras municipais, ministérios públicos, autoridades policiais, bem como das empresas que exploram atividades de maneira lícita e conforme às exigências legais, e ainda da sociedade em geral, no sentido de contribuir na identificação e divulgação da possível existência de locais onde ocorra a prática de abate clandestino de animais. O Ministério Público está atento a essa situação e, por isso, como centro de apoio aos promotores de defesa do consumidor, nós estamos sempre em contato com os promotores, recebendo as representações e dando todo o apoio para que, se necessário, fazemos operações para combater o abate clandestino. Então, é importante que todas as prefeituras municipais, que todas as vigilâncias sanitárias, que toda a população, os próprios frigoríficos que atuam de forma lícita, nos ajude no combate a essa prática. Então, assim, gostaria de conclamar todos vocês para essa luta em prol de uma melhoria na saúde
de todos os consumidores e na saúde da população de forma geral. É uma defesa da coletividade, do meio ambiente e de todo, inclusive dos animais também, porque até a prática do abate clandestino é uma forma até cruel com os animais. Gostaria de agradecer o convite, a presença de todos e o convite de doutor Julimar para que a gente fizesse esse seminário. Então, foi uma forma que também nós podemos participar junto com a comunidade aqui de Santo Antônio de Jesus e os municípios também vizinhos, para que a gente continue essa luta. Passar a palavra para o doutor Julimar para dar algumas palavras também. Obrigada. Obrigado. A promotora, excelentíssima promotora de justiça, doutora Márcia Câncio, coordenadora do CEACOM. Vamos ouvir agora o promotor de justiça do Estado, excelentíssimo doutor Julimar Barreto. Queria saudar e agradecer a presença da doutora Márcia Câncio e equipe, que gentilmente se prontificou a se deslocar de Salvador para vir aqui com tantos afazeres que ela tem. Agradecer também e cumprimentar os colegas Lucas de Mutuípe, que atua no Vale todo, e a Wilson em Amargosa, que é bom ressaltar, existem poucos promotores na Bahia, então cada promotor tem que fazer uma série de substituições para fazer frente a essa lacuna da equipe do Ministério Público, nesse sentido de abranger a Bahia toda. A Bahia é um estado imenso, então a região do oeste mesmo está muito despovoada, então os promotores em todas as comarcas têm que fazer um esforço para preencher esse vazio. E agradecer a presença das vigilâncias sanitárias, da ADAB. Aqui tem também o consórcio do Recôncavo. Queria até que levantasse a mão aqui, o pessoal que está aqui do consórcio do Recôncavo, faz um trabalho interessante em toda a região. As vigilâncias sanitárias, eu queria identificar, aqui eu já vi algumas, da presente de Santo Antônio de Jesus, doutor Jean e equipe. Então ali levante a mão, faz favor. Equipe de Dom Macedo Costa, tem aqui, tem a secretária de Meio Ambiente, senhora Mara e a equipe. De Varzedo tem a representação aqui, Varzedo ali presente, obrigado. São Felipe também está ali. Amargosa, cadê a Amargosa? Aqui, também o secretário de Meio Ambiente. Quais mais municípios? Cruz das Almas, obrigado. E Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Que a coisa anda junta mesmo. O consumidor, a vigilância sanitária, defendendo os consumidores e o meio ambiente deve andar de mãos dadas. Jaguaripe aqui, obrigado. Aratuípe. Santa Inês, Castro Alves. Muniz Ferreira. Itatim, Presidente Tancredo Neves, Teolândia. Então, a gente vê que a representatividade aqui está excelente. Boa parte dos municípios, se não a totalidade, mas boa parte dos municípios, isso é importante, porque o tema que a gente vai tratar, que é essa questão do abate clandestino, é um tema de suma importância para toda a sociedade. E o Ministério Público, por que é importante o Ministério Público atuar nessa questão? Por diversos motivos, tanto das questões ambientais, do consumidor, da saúde pública, e porque o Ministério Público pode atuar de forma independente e tem as garantias constitucionais para isso. Nós temos garantias previstas na Constituição, assim como o Poder Judiciário tem, para fazer frente ao poder econômico, fazer frente ao poder político. Coisa que nos leva a atuar de forma independente de qualquer pressão que possa haver, o que não ocorre com a questão das vigilâncias sanitárias, às vezes, que são pressionadas politicamente para atuar em determinado sentido.
A gente sabe disso, faz parte da sistemática existente nos estados. Mas o Ministério Público é um órgão que tem a independência também funcional. A gente deve atuar de acordo com nossa consciência, de acordo com os ditames legais. O procurador-geral não pode chegar para um promotor de justiça e dizer: olha, eu quero que você atue em determinado sentido, quero que você peça absorção de fulano, quero que você peça processo ciclano. Não, o Ministério Público, o promotor, ele tem a independência funcional para ele agir de acordo com sua consciência e de acordo com o que manda a lei. Doa a quem doer. Pode incomodar o político grande, um senador, pode incomodar um grande poder econômico, mas o promotor de justiça não pode ter o rabo preso. E a gente tem essas garantias constitucionais para fazer frente ao poder político e econômico. Isso daí é fundamental para o Ministério Público atuar com seriedade, com independência. Se não fosse assim, com certeza o promotor de justiça seria removido de uma comarca para outra, seria perseguido de diversas formas. E apesar dessas garantias constitucionais, o Ministério Público tem sofrido as pressões no Congresso Nacional, que vocês todos veem por aí. Em uma pesquisa feita há um tempo atrás, existia no Congresso Nacional, só para vocês terem ideia, 1.118 projetos de lei para tirar o poder do Ministério Público, tirar a força do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público incomoda, sobretudo, os políticos, que são eles que fazem as leis. Então, há um tempo atrás, teve a PEC 37, projeto de emenda constitucional número 37, que queria tirar o poder do Ministério Público investigar. E isso daí iria afetar, sobretudo, quem? A sociedade. Porque se essa PEC tivesse passado, não teríamos hoje a Operação Lava Jato. Porque, segundo esse projeto de lei, somente os delegados poderiam investigar. De forma que, se chegasse uma investigação, um dado, provas para o Ministério Público, para o promotor, denunciando o poder econômico, denunciando um vereador ou um deputado corrupto, o promotor estaria ali com todas as provas na mão, já para entrar com a ação, mas ele não poderia ingressar com a ação, teria que mandar todas as provas para o delegado formalizar um inquérito, fazer outra investigação, fazer relatório, para depois mandar de novo para o Ministério Público. Vocês vejam que absurdo. Graças a Deus, essa PEC não passou devido àquele movimento que teve nas ruas, que mobilizou toda a sociedade brasileira. Jovens se pintaram, foram para as ruas protestar, e aí os políticos tiveram medo de aprovar. Porém, aprovaram agora recente a lei de abuso de autoridade, que visa prejudicar o Ministério Público e prejudicar o Judiciário e também a própria polícia. O presidente vetou vários artigos do projeto de lei, visivelmente inconstitucionais, mas o Congresso derrubou o veto, porque boa parte do Congresso está sendo processada pelo Ministério Público. Mas isso aí é só uma pincelada para os senhores verem o contexto político, o contexto que nós estamos vivendo hoje, que o Brasil está tentando, o Ministério Público está tentando passar limpo o Brasil, tentar reverter essa página negra da corrupção, que não vai deixar de existir, mas a gente tem que combater. Mas é algo que os políticos, aqueles que estão sendo beneficiados, vão lutar arduamente para evitar isso. E o abate clandestino abrange a área do consumidor, do meio ambiente e da saúde pública. Daí a importância do Ministério Público atuar. Na área do consumidor, temos a Lei 8.137, de 1990, que no seu artigo 7º fala o seguinte: constitui crime contra as relações de consumo, vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Pena, detenção de 2 a 5 anos ou multa. Então a pena é relativamente alta para o contexto da legislação brasileira e isso daí visa reprimir a venda de produto impróprio ao consumo, que é a carne. A carne, o consumidor
sobretudo no interior, tem a mania, ou tinha a mania, o costume, de ver a carne exposta sem qualquer refrigeração, de tocar a carne, ver se a carne está boa. Ele tocava e enfiava o dedo na carne para ver se a carne estava consistente ou não. Isso daí é uma prática altamente negativa, uma prática altamente reprovável, porque você, com a mão suja, você leva contaminação para a carne. A carne exposta está sujeita a vir a poeira lá, trazendo coliformes fecais de animais que defecaram na rua, cegou, e aquilo dali se choca com a carne e aí contamina aquela carne. Há relatos de que os açougueiros, antes de ter essa obrigação da refrigeração, eles expunham a carne na feira livre, abatiam o gado clandestinamente, 2 horas da manhã, 3 horas, ia para a feira, a carne ficava exposta o dia todo, se deteriorando. Quando chegava no final do dia, a carne já azulada, já em visível estado de putrefação, eles levam e salgam a carne para vender depois a carne no dia seguinte na própria feira. E na área do meio ambiente, vale destaque o que a doutora Márcia falou, questão da crueldade com os animais. Então, maus tratos aos animais, que é o artigo 32 da Lei 9.605, da Lei de Crimes Ambientais. Então, existem relatos de que bovinos na linha de abate interior, aí tinha crianças, em Laje a gente soube disso, um caso que aconteceu em Laje. As crianças costumam ir para o abate e chegavam a furar o olho dos animais, espetando os animais que estavam presos no curral. Quer dizer, uma perversidade, você fazendo com que, incentivando e dando uma orientação negativa para as crianças que estão em estado de aprendizado. Área do meio ambiente. Então, temos a poluição dos solos e dos recursos hídricos, artigo 54 da Lei 9.605. Então, só para vocês terem ideia, um bovino tem de 8 a 10 litros de sangue. Isso jogado nos solos, jogado nos recursos hídricos, provoca grande poluição, contamina milhares de litros de água. A mesma coisa as fezes. Um bovino tem fezes equivalentes a 20 pessoas. Imagine isso sendo jogado nos rios, nas nascentes, ou contaminando o solo. Então, algo altamente degradante, que prejudica, que contamina, que leva uma série de fatores negativos para o meio ambiente. E na questão da área da saúde pública, a transmissão de inúmeras doenças, como a doutora Márcia ressaltou, tem a toxoplasmose, brucelose, cisticercose, tuberculose, tem a raiva, tem inúmeras outras. As pessoas têm o costume de dizer, não, eu sempre comi carne assim, não vou ficar doente, nunca ninguém morreu, não tem problema, mas é uma falsa percepção da realidade, porque o cozimento não mata todas as doenças. Tem doenças que são resistentes. Ainda tem aquela questão do mau cozimento. A pessoa gosta de uma carne mal assada. Aí o pessoal pode comer até a carne sangrando ainda. E com certeza a possibilidade de ter doenças é maior. Fora isso, o manuseio da carne. Está lá a dona de casa com uma pequena feridinha na mão, manuseando aquela carne, ela se contamina e pode contaminar seus filhos e marido. Então, não é uma coisa simples, o cozimento vai resolver todos os problemas. Não vai. Então, tem bactérias aí que resistem muito à fervura. Só depois de bastante tempo, altas temperaturas, é que pode matar a doença, matar os germes. E Conceição de Almeida, que o doutor Luiz Geraldo pode abordar, que houve a pesquisa dele, ele fez uma pesquisa mostrando a relação da tuberculose com abate clandestino. Em Conceição de Almeida, o índice de abate clandestino é alto. E foi feita a vinculação disso, do índice de abate clandestino alto com índice alto de tuberculose, que é o maior da região.
Então foi feito esse link, essa ligação das duas coisas, o que só ressalta a importância da gente trabalhar e reprimir o abate clandestino. A questão da carne exposta sem refrigeração, que eu já abordei, que é uma prática que a gente tem que combater. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do cabelo deitado, não sei se a doutora Márcia já ouviu, os colegas, que é o seguinte, o boi amanhece morto no pasto. Uma cobra mordeu ou doença atacou ele morreu de doença, ou a cobra, ele amanhece já todo inchado, já no início do processo de putrefação. Aí o dono pecuarista vê aquilo, aí liga para o açougueiro. Não, vem cá, eu estou com um negócio aqui para você dar um jeito aqui. Aí o açougueiro vem, fatia o gado, corta, salga a carne e vai vender na feira. Lembrando que quando o animal morre, ele deita para um lado, todo o sangue se deposita naquele lado. Aquele lado que ele deitou vai apodrecer muito rápido. A doença vai se proliferar com muito mais rapidez por causa do sangue depositado ali, acumulado. Então isso aí é uma coisa que era comum aqui na região e que pode estar voltando a ocorrer agora com o relaxamento da fiscalização, que a gente agora não vai querer que ocorra mais. Regras de higiene para o abate legalizado. A portaria 304 de 96 do Ministério da Agricultura. Então, quem visita o frigorífico vai ver as regras lá de higiene, as regras rígidas. Tudo é de aço inox, tudo é esterilizado. Para você entrar no frigorífico, você tem que pisar em uma água para esterilizar os pés, os sapatos. Você tem que estar uniformizado. Todos os funcionários têm que estar com a sua questão de saúde em dia, não pode ter o pessoal doente, carteira de vacinação em dia, tem veterinário presente, representante da ADAB fiscalizando, toda a equipe técnica capacitada. Então, todas as condições são ideais para fazer o abate legalizado. A água utilizada, se gasta muita água por animal. Quanto mais ou menos, senhor Lenilson, mais ou menos gasta por animal água? Mais ou menos 200 litros de água por animal. Imagine que no abate clandestino feito no mato, o cara não gasta nada. Não gasta nem 20 litros de água. Pega o pano lá, e Luiz Geraldo vai abordar isso, pega o pano, passa lá, esfrega de qualquer jeito, e isso daí, sem dúvida, que ajuda a disseminar as doenças. Fora a presença de cachorros, urubu, barata, rato, que tem na zona rural, na área do abate. E a portaria, ressaltar essa portaria, 304 de 96, desde 96, que estabelece que a carne tem que sair do frigorífico, no mínimo, com 7 graus de refrigeração. Não pode sair com 8, 9, 10. Tem que sair, no mínimo, 7 graus ou menos para o consumidor, para levar para os açougues. Então, algo que a gente enfrentou muita resistência quando foi implantar aqui em Santo Antônio na época de 2002, 2003.